Você tem realmente a necessidade inerente do seu ser de adquirir aquele item que está em promoção na Black Friday, que todos os influenciadores, marketing digital, vídeos no YouTube estão empurrando goela abaixo de você e que isso é a única coisa no universo que vai mudar a sua vida para melhor. Não tem outra solução. Você precisa consumir esse produto agora. Hey, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo à Hora do Chá. Momento aqui no canal que a gente discute sobre como viver com mais tranquilidade nesse mundo de caos, sempre tentando aliar com a literatura ou às vezes não. No episódio de hoje nós vamos discutir essa cultura consumista e essa necessidade que é colocada na nossa mente, goela abaixo, empurrado na sua goela abaixo e na minha também, nas redes sociais, no YouTube, na internet de modo geral, que a gente deve consumir essas coisas que às vezes são fúteis, que não têm utilidade nenhuma na nossa vida naquele momento, talvez no futuro distante, a gente nem tem condição de adquirir aquelas coisas, mas são colocados na nossa cabeça que a gente precisa disso naquele momento, porque aquela é a melhor promoção do mundo. Então hoje, na Hora do Chá, aqui com o meu chá verde, nós vamos discutir essa questão importantíssima. Você realmente deve consumir tudo isso? Você tem condição financeira para consumir essas coisas? Você precisa ter essas coisas na sua prateleira, na sua estante? O que você precisa realmente para viver? É uma reflexão muito válida que a gente deve fazer nos dias de hoje, porque imagina esse mês de novembro, é o mês da Black Friday, não é? Black Friday não é mais só a sexta-feira, né? Agora é o mês inteiro cheio de promoção. Tem gente que começa em outubro e aí você fica maluco sem saber, uma ansiedade super alta se você deve comprar aquele negócio agora ou não, se vai ficar mais barato depois ou não. Você começa a refletir, será que eu preciso desse negócio ou não? Mas aí o influencer falou que você precisa e você acha que você precisa. E eles aproveitam da nossa fragilidade atual como sociedade. Uma sociedade que está viciada em conteúdos curtos, né, que gera toda aquela dopamina no seu corpo, e aí você fica super impulsivo e ansioso e vai clicando em tudo que está na sua frente. Nós estamos com uma grande quantidade de pessoas com mais depressão, pessoas com solidão, com dificuldade de interação com outras pessoas, com dificuldade de concentração, com dificuldade de refletir sobre a sua própria vida. Tudo isso a gente está vivendo nesse momento, um momento de fragilidade da humanidade como um todo, e essas marcas, esse marketing digital agressivo se aproveitam desse nosso momento frágil para empurrar goela abaixo, já que a nossa vida está tão desgraçada. Essa camiseta tecnológica é a única maneira que você tem para mudar a sua vida. Essa camiseta não é tecnológica nem nada, é a camiseta da 25 de março que eles ficam imitando, acho que aqui é a Nike, né? Eu não conheço muito de marca de roupa, eu imagino que seja a Nike. E aí, então você tem, né, falando da camiseta tecnológica aqui, que não é o meu caso, mas você tem isso. Ou você precisa daquela televisão, porque tem Copa do Mundo, eu não sei quando, ano que vem, talvez, e aí você precisa de uma nova televisão com a nova tecnologia e isso vai mudar a sua vida. Você precisa do novo Nintendo Switch 2, mesmo você já tendo na sua estante os Nintendo Switch 1, não tem condição financeira de comprar nenhum jogo novo e ainda assim te empurram goela abaixo que você precisa do Nintendo Switch 2 e você vai comprar porque você viu uma promoção lá que tirou R$ 500 de um valor que já é absurdo. E você vai comprar aquele videogame e você não vai jogar. Eu não estou dizendo que tem coisas que você realmente não precisa, que você não deveria esperar o ano todo para uma promoção, caso você não tenha condição financeira de comprar aquilo a qualquer momento. Sim, só que a gente deve refletir muito sobre as coisas que a gente realmente precisa. Porque o que a gente realmente precisa para viver é muito básico. A gente precisa de um lugar que a gente pertence, ou seja, isso você não consegue com dinheiro. É uma coisa muito complicada de conseguir. Você precisa de um lugar que você se sinta pertencente, né? Uma família, um grupo de amigos, seja com seus animais, o local de trabalho. É uma coisa muito complicada. E isso não vem com dinheiro. Não está aliada com consumo.
Outra coisa necessária para a vida, e aí isso vem com o consumo, são alimentação, na minha opinião, saúde, você tem que estar muito bem de saúde, e saúde envolve um aspecto muito grande. Não é só saúde de ir no médico, né? Fazer exercício físico, alimentação, comer de forma saudável, que já sai caro, se a gente parar para pensar e calcular. Também envolve entretenimento, momentos de lazer, e aí envolve sim uma televisão, um item mais caro como o Nintendo Switch, por exemplo, um PlayStation, livros, tem várias coisas, uma ida ao cinema, ao restaurante, tudo isso vai entrar dentro do entretenimento e pode entrar na categoria de coisas que você precisa. Você só precisa refletir se aquilo realmente vai te ajudar a ter uma vida um pouco mais divertida e menos estressante. Então são poucas coisas que a gente realmente precisa ter boas relações, né, com as pessoas ao nosso redor, eu acredito, ter uma carreira que nos satisfaz, seja financeiramente ou seja pessoalmente, né, como carreira, talvez não é tão bom financeiramente assim, mas te satisfaz como pessoa e você consegue sobreviver bem, porque no Brasil é difícil viver, né? Poucas pessoas vivem no Brasil. Viver, eu digo, você tem dinheiro sobrando e pode fazer o que você quiser, e muitos de nós sobrevivem, né? A gente tem que contar todo o dinheiro para ver o que a gente consegue fazer, se tem um extra para a gente poder realmente viver. Mas a maioria da população brasileira, ela sobrevive, né? Ela trabalha um monte para ter um pouquinho de tempo no final de semana e talvez, com sorte, ter a situação financeira que ela possa fazer algo, né, que talvez custe dinheiro. Mas a reflexão aqui é porque nós estamos num momento sensível do ano, que é a Black Friday. Que a gente vê 1 milhão de propagandas, aí tem os grupos de desconto, 1 milhão de desconto. Se você fizer o estudo que eu fiz, eu entrei em um grupo de descontos de jogos, né, para Nintendo e outros jogos, e eu vi que os descontos se repetem o ano inteiro. Você não precisa ficar maluco. Claro, tem alguns que são muito específicos, mas aí você tem que ficar doidão no grupo, olhando o dia inteiro para você achar aquele momento certo daquele desconto. Mas eu percebi que há descontos que são parecidos durante o ano. Então um jogo que é R$300 geralmente, muitas vezes ele vai conseguir no máximo R$270, tira R$30. Mas tem algumas promoções específicas que você consegue pagar até, sei lá, R$200 no jogo. Acontece só na Black Friday? Não, tem outros momentos do ano que isso vai acontecer. Então você não precisa ficar maluco que só a Black Friday vai ser o momento exato para você comprar aquele jogo. Uma televisão, por exemplo. Eu tenho pesquisado o preço da televisão, por exemplo, ao passar do ano. Na Black Friday não é o momento que tem televisões mais baratas. Há 2 meses atrás elas estavam muito mais baratas. Entendeu? Então vai depender do momento. Então é um momento muito sensível que você deve pensar bem. Tem alguns aplicativos muito legais que fazem esse cálculo se o item está realmente mais barato, porque muitas vezes ele não está, ou às vezes aquele item já realmente esteve mais barato antes. Eu comprei um Nintendo Switch 1 ano passado e ele realmente estava mais barato em agosto e não em novembro. E até hoje essa promoção, mesmo com o Nintendo Switch 2 lançado esse ano, eu comprei o Nintendo Switch ano passado em agosto e eu consegui uma promoção que eu não conseguia encontrar até hoje, que é o Nintendo OLED, né? Que é aquele Nintendo um pouquinho melhor, com a tela um pouquinho melhor e tal, com mais espaço. E ainda assim não consegui achar uma promoção tão boa quanto a que eu consegui no ano passado, numa sorte, em agosto. Então é realmente algo que a gente vai ter que ficar procurando, é meio chato, mas é melhor do que às vezes você gastar dinheiro à toa. E com isso você não cai no hype da impulsividade de comprar algo que você não necessita porque alguém te disse que aquele é o melhor desconto que já teve, né? Então esse hype, eu vou usar o Nintendo Switch como exemplo, de algo que talvez você não precise e foi colocado na sua cabeça que você precisa do Nintendo Switch 2. Eu acho maravilhoso o Nintendo Switch 1 que eu comprei, é maravilhoso, uma experiência linda. Mas você realmente precisa do Nintendo Switch 2? Você tem condição financeira? Você vai entrar em dívidas para comprar o Nintendo Switch 2? Se você já tem um, ele vai mudar a sua vida para melhor? Eu acredito que algumas coisas podem parecer até fúteis, como um videogame, mas que elas podem mudar a sua vida para melhor, sim. Eu vou dar o exemplo do videogame, que é algo que muitas pessoas não levam muito a sério, como se fosse uma brincadeira de criança. Mas para muitas pessoas é o momento que ela tem para relaxar. E esse momento de relaxar, tem gente que não consegue encontrar no seu dia. E às vezes o videogame é o único momento que ela consegue relaxar de fato. Eu estou falando assim, a pessoa tem os momentos com a família também, mas tem aquele momento que ela quer só para ela. E talvez o videogame é aquele momento. E ele ajuda muito. Então você tem que pensar, é isso? O videogame vai me proporcionar
essa parte da vida que eu não tenho e que vai realmente deixar a minha vida um pouquinho melhor, vai me ajudar com a depressão. Às vezes o videogame pode te ajudar com depressão, pode te ajudar com algumas outras questões. Então é isso que você tem que pesar ao comprar algo que não é de necessidade urgente na vida, como alimentação, por exemplo, ou saúde, né? Então, o videogame pode ser ou não. No meu caso, eu demorei um tempo para comprar o Nintendo Switch 1. E, eu segurei por, sei lá, uns 7 anos. Eu acho que foi, ano passado foi mais ou menos 7 anos que o Nintendo Switch 1 foi lançado, ou 6 anos, não lembro. E eu sempre quis desde o começo, mas eu nunca caí no hype, porque eu não tinha condição para comprar. Eu vou me endividar para comprar um videogame? Eu esperei o momento que eu podia comprar, uma promoção que cabia para mim, e fiz lá, dividi em 1 milhão de vezes que podia, sem ter juros nem nada. E aí comprei o videogame. Ótimo. Por que eu comprei o videogame? Porque eu vi que eu precisava desse momento para relaxar que eu não estava encontrando. Tudo era trabalho, 24 horas por dia. E o videogame veio nesse momento. E ele me ajudou a entender esse momento de relaxamento. E aí, isso até melhorou a minha relação em casa com meus cachorros, com a minha esposa, de achar tempo. E nem mais para o videogame, que agora ele ficou... Eu nem tenho jogado tanto mais assim quanto no começo, mas ele me ajudou naquele início a encontrar esses momentos de relaxamento e encontrar momentos até para eu voltar a ler com mais assiduidade, porque eu falei, eu preciso desse momento de relaxamento, eu não tenho que trabalhar 24 horas por dia, eu posso encontrar esse momento. Como foi um item que foi um certo valor, né, caro e tal, eu fiquei realmente, eu preciso usar esse negócio. E aí eu comecei a achar tempo. E com isso eu comecei a mudar a minha rotina. E ele me ajudou com outras coisas. Então foi algo maior. E também porque ele me ajudou a finalizar as coisas. Ao finalizar um jogo, o jogo é muito legal que quando você finaliza, você se sente realizado. E isso, no meu caso, me motivou a finalizar outras coisas que eu não estava conseguindo finalizar. Então ele teve um papel muito importante. Não foi algo inútil. Assim como eu acho que muitas vezes quem não tem uma televisão em casa e a pessoa quer uma televisão na sua casa, pode parecer uma coisa fútil. Mas às vezes é um momento que ela tem para reunir com a família, para assistir algo todo mundo junto, em vez de ficar na telinha do celular, cada um no seu canto da casa. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu morava com meus pais, o momento que eu tinha para ficar com meu pai à noite, né, ele chegava do trabalho, eu estava estudando, fazendo outras coisas, era quando ele ligava a TV para a gente assistir um filme. Agora, se não tivesse a TV na sala e ele tivesse com o celularzinho dele num canto e eu com o computador num canto, a gente não ia ter esse momento de compartilhar um momento juntos, de assistir um filme e comentar sobre aquela experiência. Então, todos os itens que a gente vai comprar e adquirir, a gente tem que pensar muito bem se ele tem essa necessidade intrínseca de existir naquele lugar ou não. Ele vai fazer diferença na nossa vida, na nossa família como um todo? Tudo isso eu acho muito importante. Essa questão de você precisa trocar o celular todo ano? Eu acho que não. Eu tenho o meu celular que está aqui, talvez eu precise trocar, porque vocês estão vendo que a câmera é horrível, porque eu não estou conseguindo usar mais a câmera da minha esposa, porque ela não está em casa nos momentos que eu consigo gravar. Então estou usando meu celularzinho velho. Mas tirando o fato da câmera, esse é um celular de 2017 a 2018, se não me engano. Eu comprei ele usado em 2020 e eu estou com ele até hoje. O celular está funcionando perfeitamente. Comprei usado, estou usando até hoje e ele não estragou, ele não trava, ele não tem problema nenhum. Por que eu vou trocar por um celular novo, a não ser por essa questão específica da câmera para eu gravar os vídeos no YouTube, por exemplo? Mas não vejo isso como uma necessidade ultra importante agora. Eu acho que o mais importante para mim agora é fazer um conteúdo decente para o YouTube. É isso. A câmera vai vir depois. Então, eu preciso trocar o celular todo ano? Não. Não é porque tem uma tecnologia nova que você precisa, não é porque a influencer tal falou que você precisa trocar o seu celular para você estar no hype, estar na moda. Ou você precisa daquela camiseta tecnológica que está com 50% de desconto agora em vários canais e parece que é uma boa camiseta mesmo, realmente. Mas você precisa gastar R$ 200 numa camiseta agora se você não tem esse dinheiro só porque está todo mundo falando que você tem que comprar? Porque ela está em todos os canais do YouTube, né? Então é realmente algo a se pensar se vale a pena consumir isso ou não. Eu passo isso com livro, com literatura, por isso que eu me seguro muito para comprar livro só na festa do livro da USP ou em promoções específicas, como acontece com o Pipoca e Nanquim, que é uma editora de quadrinhos que eu adoro, que eles têm uma promoção de aniversário do canal e da editora. Aí tem uns descontos assim de 70%, você vai comprar um mangá de R$ 20. Vale a pena, porque o mangá é algo, minha neurodivergência, que me ajuda muito com outras questões, né?
Então a parte textural do mangá, o momento de sentar e ler um mangá, ou eu uso muito mangá para terapia, então eu estou num momento com ansiedade, então eu pego o mangá e só fico folheando, gosto de passar é uma espécie de meditação de textura, né? Então, o mangá para mim é muito importante. Os quadrinhos são algo que sempre foram muito importantes na minha vida inteira. Desde quando eu estava na faculdade, me ajudou muito em momentos de tensão ter um quadrinho ao meu lado para passar essa meditação. Então é algo que eu considero sempre colocar no topo da lista. Mas eu não saio comprando de forma desenfreada. Eu não vou lá no YouTube do Pipoca Nanquim, quando eles fazem um lançamento de pré-venda, eu não vou lá imediatamente e compro, porque eles são super convincentes, porque as obras que eles lançam são maravilhosas. Mas eu não posso ficar comprando mangá um ano inteiro. Eu tenho que esperar a festa da USP ou o desconto que eles têm lá no site deles. Mesma coisa com outros livros. Eu deixo de comprar muito livro para comprar só nesse momento exato, ou quando eu vou em sebo encontro o livro no valor muito barato, porque senão você vai pagar sempre muito a mais do que você poderia pagar em algo mais barato em outro momento. Então é muito importante que a gente segure essa ansiedade do consumo, que nós somos pegos o tempo inteiro e a gente vai lá e clica e compra e depois se arrepende. Ainda bem que a gente pode devolver algumas coisas, mas é um momento que a sociedade vive em que ela tem que consumir tudo, porque tudo gira em torno de publicidade para ser feito. Para alguém ter dinheiro na internet, gerar dinheiro na internet, a única maneira é publicidade. De uma forma ou de outra você vai estar vendendo um produto ou um serviço para alguém na internet. Não tem como. Então a gente sempre cai e a gente tem que ter muita consciência. Então por isso que eu queria trazer esse papo hoje, principalmente que a gente está na semana da Black Friday, para você lembrar que você não precisa de ter aquilo que dizem que vai melhorar a sua vida de forma impulsiva. Para, reflete, pega o seu caderninho. Às vezes um caderno, olha um exemplo, um caderno de R$10, vagabundo, com folha bosta, vai ser muito mais benéfico para você e vai mudar a sua vida do que outro item que alguém te forçou a comprar goela abaixo. Então, vai lá, anota num caderninho as suas questões pessoais. Você está querendo comprar algo novo, ou você precisa de um monitor para o seu trabalho, só que aí tem um influencer dizendo que você precisa comprar aquela nova marca de café porque ela é maravilhosa e você precisa daquele café. E o café custa, sei lá, R$100, então os cafés super caros. Só que você precisa do dinheiro para comprar o seu monitor. Em vez de você se endividar com coisas desnecessárias, vai lá e compra o seu monitor, que é algo que você precisa para o seu trabalho, né? Ferramentas de trabalho são muito importantes para entrar nessa conta, dependendo com o que você trabalha, né? Então você precisa de um monitor novo, então esse é o item que você precisa, e não aquele perfume que está em promoção, ou qualquer outra coisa que talvez você não precise de verdade naquele momento. Ou um fone anti-ruído que está na promoção, mas você já tem um fone, você não precisa necessariamente daquele, não vai te impactar em nada, né? Então tem certas coisas que você tem que se policiar muito. Então preste muita atenção nesse momento de Black Friday, pega o seu caderninho e anote o que eu preciso para a minha carreira, para o meu trabalho. Esse curso, eu preciso mesmo comprar esse curso de R$500 desse fulano que eu não sei nem quem é, mas eu vi o vídeo dele super cativante no Instagram e acho que eu preciso comprar esse curso. Você precisa mesmo? Vai fazer diferença na sua carreira? Será que não tem uma opção mais barata lá no Doméstica por R$20 em vez de R$500 dessa pessoa que você nunca ouviu falar na sua vida? Então, eu acho que é muito importante nesse momento pegar um caderno e anotar as coisas que você está pensando em comprar, que estão com desconto, que realmente vale a pena na Black Friday, e ver e pesar e balancear qual o impacto que aquilo vai ter de verdade na sua vida. Esquece o impacto que alguém nas redes sociais te falou que aquilo vai ter na sua vida. Porque nada que você compre agora na Black Friday, porque alguém falou que vai mudar a sua vida, vai realmente mudar a sua vida para melhor. O que vai mudar a sua vida para melhor é o que você pesou na balança e que você realmente talvez precise, como eu dei os exemplos aqui do videogame ou da televisão, ou talvez algo mais simples como um celular. O celular não, o celular é caro, né, também. Faz tempo que eu não compro celular, o meu último celular é de 2018, mas um livro, alguma outra coisa, uma caneca, sei lá, qualquer coisa mais simples, ponha na balança, isso realmente vai ter um impacto positivo para mim? Por que eu preciso daquilo? Há quanto tempo eu estou desejando esse negócio? Às vezes você está desejando ter um videogame na sua vida há 10 anos e só agora você tem a condição financeira para comprar. Talvez esse seja o momento. Então qual o impacto? Eu gosto tanto de jogar videogame, eu acho que eu vou comprar agora. Então eu acho que é muito bom pesar essas coisas, porque alguma coisa que parece fútil para um não é fútil para o outro. Então tudo isso entra no peso. Não quero desvalidar
as coisas que você acha que você precisa nesse vídeo. Por isso que eu quero que você pegue um caderninho e anote tudo que você pensa que aquilo vai ter um impacto positivo na sua vida e se cabe dentro do orçamento e se esse item não estava mais barato antes e você não pode esperar um pouquinho mais, passar a loucura da Black Friday para adquirir aquele item. Talvez até seja um momento para você se afastar um pouco da internet para não cair nessa loucura de tenho que comprar, tenho que comprar. E se você está em São Paulo, tem a festa do livro da USP. Todos os livros são com mais de 50% de desconto lá. Começa essa semana que o vídeo foi lançado. Se esse vídeo você está vendo no futuro, aí você vai na festa do livro da USP do outro ano. Geralmente é no fim de novembro. Tem um monte de livro barato, eu não tenho livro nenhum lá, não estou ganhando nada com isso, não tenho afiliado nada. Só quero que você economize e leia mais. Então se você estiver em São Paulo, vai na festa do livro da USP, lá na USP, no Butantã, e adquira o livro ou o mangá que você está querendo há tanto tempo, que vai estar com um desconto muito bom lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo. Boa leitura, boa criação, cuidado com o que você compra. Te vejo no próximo. Tchau!